Vou dar um Shift A e vou colocar um círculo. Bem, acabei adicionando fora. É até interessante a gente adicionar um novo mirror aqui pro pessoal que não pegou na aula anterior. Eu vou colocar aqui um mirror e o mirror ele vai permitir que eu faça que eu espelhe aqui a minha modelagem. Eu vou aqui com Airframe. Eu vou selecionar aqui metade do meu objeto, vou dar um 5 em 1, delete vértices, selecionar aqui, vou ativar o clipping e o clipping não vai permitir eu soltar o meu objeto, né, no mirror. Eu vou selecionar ele aqui com Tab, vou posicionar ele mais ou menos no centro aqui da cintura do Superman, vou dar um 5 e 3 para ajustar ele nessa área aqui lateral. Claro que a cintura dele tá muito fina, né? A gente vai modelar um novo corpo, né? Aqui é mais ou menos um esboço para a gente ter uma noção aí de como vai ficar. E assim eu vou ajustando como é que ficaria meu cinto. Eu vou colocar aqui o material por view e vou dar um EZ. Vocês percebem que já resolve metade aí do problema do cinto, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar ele um pouquinho para trás. Vocês percebem que aqui já ficou interessante. E eu vou selecionar essa área aqui. Vou dar um S Shift Z. Por que o Shift Z? O Shift Z vai fazer com que ele escale, né, com S, mas menos no eixo Z, que seria de altura, porque eu quero que a altura não diminua, só diminua no eixo Y e no eixo X. Assim eu já tenho basicamente o cinto, mas o que é interessante de fazer aqui? Alguns detalhes para ele ficar num formato bacana. Então vou dar um Ctrl R aqui, vou dar um Object, colocar aqui a formato do Shade Smooth, a textura também, eu vou colocar uma cor mais dourada, se não me engano é dourado, né? O cinto do Reino do Amanhã. Bem, os outros Supermans também, todos os visuais dele. Ele tem o cinto mais dourado. Eu vou ativar aqui o Metallic e vou trazer um pouco aqui do Rogueness para ele ter aí esse efeito, né? Essa textura aí um pouquinho mais dourada, um pouco mais de reflexo. Vou ativar aqui também, isso daí não precisa fazer, mas é um detalhe que fica bacana, que seria um detalhezinho aqui do cinto. Eu vou dar um E e um S, só um pouquinho só aqui também, para ele não ultrapassar, né? Aqui na roupa do Superman, mas ele vai ficar esse formato aí. E aqui eu vou ativar também o modo de Subdivision, e aqui eu vou dar um Ctrl R para ele ficar com uma borda mais sólida, né? Olha só que interessante, o cinto dele já fica aí com formato. Claro que aqui, ó, vocês percebem que aqui ele ficou um pouco mais largo, né, do que o corpo, né, do Superman. Uma coisa interessante também que a gente pode fazer é Ctrl R aqui, ó, selecionar essa parte e dar um EZ, assim ele fica com o formato do cinto, parecendo que ele está entrando aqui dentro do corpo do Superman. E uma das coisas também que eu queria aproveitar é esse símbolo aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou dar um Ctrl J para unir esses objetos. Na verdade não é Ctrl J, é só J. Não, é Ctrl J mesmo, ele só não tinha unido porque ele tá ativado com o modo Mirror. Deixa eu ver uma coisa interessante de se fazer. Bem, eu vou deletar a capa, né, primeiramente. Vou selecionar esses dois objetos. Eu não vou poder unir eles porque essa parte aqui de trás, né, que seria o triângulo, ele tá com o modo Mirror. E se eu juntar eles dois, ele vai ativar o modo Mirror para esse formatinho aqui do S. E daí ele não vai mais ficar como o logo do Superman. Então, o que eu posso fazer? Eu vou juntar ele aqui. E só para fazer um efeito bacana também, deixa eu deixar ele um pouquinho mais próximo. Eu vou ativar aqui mais um objeto, que seria a esfera. Só que eu tenho que colocar aqui dentro do cinto. Então vou ativar aqui a esfera. Vocês percebem que a esfera ela não desgrudou aqui. Eu vou tirar o clipping, vou desgrudar ela aqui, subo aqui certinho. Vou fazer o mesmo esquema aqui, deletar metade do meu material, do meu 3D, e vou juntar ele aqui novamente,
reativando o clipping aqui na minha direita. Então vou grudar ele aqui, ó. Agora ele não solta mais. Eu vou dar um S, deixar ele bem pequenininho. Vou voltar pro modo aqui de material por view, colocar ele aqui mais ou menos na frente. Vou dar um S, um 5 e 3. Vou dar um SY, vou dar um 5 e 1. E ficaria que nem aquele botão, né, do Superman que a gente vê nos desenhos clássicos aí. Esse formato aqui, eu só vou reativar aqui o Smooth para ele ficar aqui no formato bacana. Vou adaptar aqui para o símbolo ficar bem certinho. E a diferença aqui eu vou colocar um outro objeto, né, que seria o dourado. Então vou tirar esses dois aqui e vou colocar somente o dourado. E olha só, e fica aí o super cinto do Superman, né, pelo visual aí do Reino do Amanhã.